A mansão do empresário Roberto Albuquerque, no alto das colinas de São Domingos, era imponente e silenciosa. Um silêncio que não transmitia paz, mas luto. Desde a morte de Helena, sua esposa, nada naquele lugar parecia vivo de verdade. O jardim, outrora cuidado com zelo, agora exibia flores murchas. As cortinas permaneciam pesadas e fechadas, impedindo que a luz do sol entrasse com naturalidade. Até mesmo os empregados andavam de cabeça baixa, receosos de quebrar aquela atmosfera carregada de dor. Mas era Luísa, a filha de apenas 7 anos, quem mais sofria. Todas as noites, a menina chorava. Todas as madrugadas, os corredores eram tomados por seu choro aflito, ecoando de seu quarto, decorado com bonecas que já não lhe traziam consolo algum. Ela não dormia, não conseguia. Médicos haviam sido chamados, psicólogos, terapeutas, especialistas do sono. Nenhum deles trouxe a solução. Roberto, o homem acostumado a resolver tudo com dinheiro, se viu impotente diante do sofrimento da filha. Seu coração, endurecido pela vida de negócios, se partia em silêncio, mas ele não sabia como demonstrar. O máximo que fazia era contratar mais uma babá, mais uma enfermeira, mais alguém que talvez conseguisse trazer paz àquela criança. Mas todos falhavam. Naquela manhã chuvosa de segunda-feira, chegou à mansão uma nova funcionária. O anúncio era simples: buscava-se uma cozinheira auxiliar. A escolhida fora Clara, uma mulher de 32 anos, de olhos castanhos, serenos e mãos calejadas de tanto trabalho. Viera de um bairro simples da periferia, acostumada a cozinhar em casas de família e padarias. Seu currículo não impressionava, o que a recomendara. Fora apenas a sinceridade com que falara na entrevista. Eu não tenho estudo, nem experiência em cozinha chique, mas sei cozinhar com amor. A governanta torceu o nariz, mas Roberto apenas assentiu. Não era de seu interesse quem fazia a comida. Desde que estivesse pronta e fosse nutritiva, bastava. Clara entrou na mansão com passos tímidos. Logo sentiu o peso do ambiente. Era como se as paredes respirassem tristeza. Foi apresentada a cozinha, um espaço amplo, cheio de utensílios caros que contrastavam com a simplicidade das panelas de sua casa. Lá, deveria auxiliar na preparação das refeições principais. No primeiro dia, ela se concentrou em aprender o ritmo da casa. Sabia que não deveria se intrometer em nada além da cozinha. Era apenas mais uma funcionária entre tantos. Mas na segunda noite, algo inusitado aconteceu. Passava da meia-noite quando Clara, que tinha o hábito de acordar cedo demais, foi até a cozinha para deixar adiantado o café da manhã. Ao entrar, ouviu um som abafado vindo do corredor lateral. Era um soluço, um choro infantil. Curiosa, aproximou-se devagar. Lá estava Luísa, encolhida num canto, abraçando um ursinho. De pelúcia, com os olhos vermelhos de tanto chorar. Clara parou. Sabia que não deveria se envolver, mas a cena lhe apertou o coração. Aproximou-se com cautela e disse em voz baixa: "Ei, por que você está aqui sozinha, Florzinha?" A menina levantou os olhos desconfiada. Não respondeu. Apenas enxugou as lágrimas com as mãos pequenas. Clara, sem saber muito o que fazer, se ajoelhou diante dela. Não era babá nem psicóloga, mas era mãe. Embora tivesse perdido seu único filho ainda bebê anos atrás, carregava no coração um instinto de cuidado que jamais desaparecera. Olhou para Luísa com ternura e, quase sem pensar, começou a cantarolar uma canção antiga, que sua avó lhe ensinara quando ela mesma era criança. A melodia era simples, quase um sussurro, uma cantiga de ninar popular, sem sofisticação, mas carregada de calor humano. Luísa, que até então tremia de soluços, foi acalmando aos poucos. Seus olhos pesaram, sua respiração desacelerou e, incrivelmente, ela adormeceu. Ali mesmo, encostada no ombro da cozinheira.
Clara ficou imóvel, surpresa com o que acontecera. Não sabia se deveria carregar a menina até o quarto ou chamar alguém. Optou por se levantar devagar, segurando Luísa nos braços, e a conduziu de volta à cama, cobriu-a com o cobertor e se retirou em silêncio. Na manhã seguinte, a casa parecia diferente. Luísa acordou mais tranquila, sem os olhares cansados de sempre. Tomou o café da manhã quase sorrindo, o que não acontecia havia meses. A babá estranhou, o pai estranhou, mas ninguém soube a razão. Clara não disse nada. Não queria chamar atenção, apenas sentiu uma pequena chama de alegria dentro de si. Talvez, pensou, aquela canção tivesse realmente algum poder. Nos dias seguintes, a cena se repetiu. Sempre que Luísa chorava à noite, a menina escapava até a cozinha, como se buscasse instintivamente o consolo de Clara. E a cozinheira, paciente, a embalava com a mesma cantiga. A cada noite, o vínculo crescia. Roberto começou a notar que a filha já não amanhecia exausta. Parecia mais serena, quase disposta a brincar. Perguntou-se o que teria mudado, mas não obteve resposta. Enquanto isso, dentro da mansão, os olhos atentos da governanta e da babá começaram a desconfiar. Por que, afinal, a menina demonstrava tanto afeto por aquela simples cozinheira? Por que parecia fugir de todos, exceto dela? E assim, entre cantigas e segredos, uma história inesperada começava a se desenhar dentro da mansão de paredes frias. Clara, sem querer, havia tocado a alma de uma criança perdida e, sem imaginar, estava prestes a transformar para sempre a vida do milionário que a contratara sem importância alguma. A mansão de Roberto Albuquerque, embora imensa, parecia menor diante da curiosidade crescente que percorria seus corredores. Algo estava mudando, e não era apenas no semblante de Luísa. A menina, antes abatida e silenciosa, agora carregava nos olhos um brilho tímido, uma esperança que ninguém conseguia explicar. Era como se um sopro de vida tivesse entrado na casa, e isso não passou despercebido. A governanta, Dona Marta, observava cada detalhe. Há 20 anos servindo a família, era zelosa com regras e desconfiada de novidades. Sempre acreditara que os empregados deviam permanecer em seus devidos lugares. A cozinheira na cozinha, a babá no quarto da criança, o motorista na garagem. Ver Luísa sorrindo por causa da presença de Clara lhe despertava incômodo. A babá, Janete, também não gostava daquilo. Trabalhara em diversas casas de família e sempre se orgulhara de ter paciência e doçura. Mas nada do que fazia parecia acalmar Luísa. Em contrapartida, bastava a cozinheira pobre aparecer para que a menina corresse em sua direção. O ciúme crescia, venenoso, dentro dela. Naquela manhã, enquanto Clara cortava frutas na cozinha, Luísa entrou devagar, de pés descalços. "Bom dia, tia Clara", disse a menina com uma doçura que fez Clara sorrir. "Bom dia, minha florzinha." Clara lhe entregou uma fatia de melancia. "Dormiu bem?" Luísa assentiu, com a boca já ocupada pela fruta. "Dormi sim. Sonhei com a musiquinha. Você pode cantar de novo hoje à noite?" Clara sentiu o coração apertar. Sabia que não. Deveria prometer. Afinal, não era função dela cuidar da menina. Mas como negar? "Posso sim, Luísa", respondeu com suavidade. "Sempre que precisar." Na porta da cozinha, Janete escutava a conversa, irritada. Cozinheira? Chamando-se de tia, isso era inadmissível. Na hora do almoço, a governanta fez questão de comentar com o patrão. "Senhor Roberto, permita-me observar. Sua filha anda muito próxima da nova cozinheira. Não acho isso apropriado." Roberto ergueu os olhos do jornal. "Apropriado? Como assim?" "Ora, senhor, a função dela é cozinhar, não cuidar da menina."
Não gostaria que Luísa confundisse as hierarquias desta casa. Roberto suspirou, impaciente. Não tinha paciência para fofocas. Mas, no fundo, aquela observação ficou gravada em sua mente. Naquela noite, como já se tornara hábito, Luísa levantou-se da cama em busca da cozinha. Estava escuro, mas ela já conhecia o caminho de cor. Encontrou Clara mexendo em panelas, preparando algo para o dia seguinte. Tia Clara, chamou com voz manhosa. Canta para mim. Clara enxugou as mãos no avental e se abaixou diante da menina. A cantiga saiu suave, embalada pela lembrança de sua avó. E como das outras vezes, Luísa adormeceu encostada em seu colo. Mas desta vez, alguém observava escondido no corredor. Era Roberto. Ele havia levantado para trabalhar em documentos no escritório quando viu a filha sair do quarto. Seguiu-a em silêncio e presenciou a cena. A menina dormindo tranquila nos braços da cozinheira. Pobre, o coração de Roberto se apertou. Meses de tentativas falhas, noites sem descanso, e agora uma simples canção resolver o problema? Por um instante, quis entrar e agradecer, mas se conteve. A imagem lhe era desconfortável. Retornou ao escritório e passou a noite refletindo. Quem era aquela mulher, afinal? Por que sua filha encontrava nela o que não encontrava em ninguém mais? Nos dias seguintes, a proximidade de Clara e Luísa tornou-se inevitável. A menina a procurava constantemente. A cada refeição, sentava-se mais próxima da cozinha, querendo ajudar a cortar legumes, aprender receitas, conversar. Você parece minha mamãe, disse Luísa certa tarde, enquanto misturava massa de bolo sob a supervisão de Clara. Clara congelou. Não sabia o que responder. Helena, a falecida esposa de Roberto, era lembrada por todos como uma mulher elegante, culta, distante da simplicidade de Clara. Comparar as duas parecia quase uma ofensa. Eu não sou sua mamãe, querida. Clara respondeu com delicadeza. Mas posso ser sua amiga, Luísa sorriu. Já é. O coração de Clara se aqueceu, mas também temeu. Sabia que estava cruzando uma linha invisível. Não fora contratada para ser amiga, e sim cozinheira. E essa linha logo se tornaria motivo de discórdia. Numa tarde chuvosa, enquanto Clara lavava panelas, foi chamada à sala principal. Roberto a aguardava, de pé, ao lado da lareira apagada. Preciso conversar com você, disse ele num tom sério. Clara enxugou as mãos e assentiu. Sim, senhor. Tenho observado a aproximação entre você e minha filha. A voz dele era firme, mas não hostil. Não é algo que eu esperava. Clara baixou os olhos. Senhor, eu não procurei por isso, mas a menina vinha até mim e eu não consegui afastá-la. Roberto passou a mão pelos cabelos, cansado. Entenda, Clara, eu contratei você como cozinheira, não como babá. Não quero que Luísa confunda papéis. O silêncio pesou no ar. Clara respirou fundo e respondeu com voz trêmula. Eu entendo, senhor, mas a menina só precisa de carinho. E se a minha canção ajuda, não consigo negar. As palavras tocaram Roberto de forma inesperada. Por um instante, sentiu-se desarmado. Lembrou-se de Helena, da forma como ela embalava Luísa em noites difíceis. Clara falava com simplicidade, mas havia verdade em sua voz. Faça como achar melhor, disse por fim, virando-se para a janela. E só não deixe que isso prejudique a ordem da casa. Clara fez uma pequena reverência e voltou à cozinha com o coração acelerado. Sabia que havia algo mais por trás daquele homem frio. Por baixo da máscara de empresário severo, havia um pai perdido, incapaz de lidar com a própria dor. As noites seguintes trouxeram ainda mais cumplicidade entre Clara e Luísa. A canção se tornara um ritual. E Roberto, mesmo sem admitir, começou a passar pelo corredor de propósito, apenas para espiar a cena.
Mas a governanta e a babá não ficaram de braços cruzados. Não é justo, murmurou Janete num canto da copa. Eu cuido da menina desde que a mãe morreu, e ela me rejeita por uma cozinheira qualquer. Essa Clara não me engana, respondeu Marta, a governanta. Mulheres assim sempre têm segundas intenções. Primeiro conquistam a criança, depois querem conquistar o patrão. As duas trocaram olhares cúmplices. Não podiam permitir que aquela pobretona ganhasse espaço dentro da casa. Era preciso agir. Naquela madrugada, mais uma vez, Luísa correu até a cozinha. Tia Clara, canta para mim, pediu com os olhinhos marejados. Clara sorriu, sentando-se ao seu lado. A canção encheu o ar, suave como o vento que entra pela janela. Luísa, como sempre, adormeceu tranquila, e enquanto Clara a acomodava de volta no quarto, não sabia que, nos bastidores, uma trama silenciosa estava se formando contra ela. Intrigas, suspeitas e ciúmes se uniriam para abalar o frágil equilíbrio daquela nova paz. O coração da cozinheira havia conquistado a criança, mas no mundo dos adultos, bondade muitas vezes é confundida com ameaça. E logo, muito logo, Clara descobriria o preço de seu gesto mais simples: cantar uma canção de ninar. A rotina da mansão havia mudado. Onde antes havia apenas silêncio pesado, agora surgiam risadas tímidas, ecos infantis que corriam pelos corredores. Luísa parecia reviver. Dormia melhor, sorria mais, comia com apetite. Tudo graças a uma voz simples, uma cantiga sem pretensão, entoada por Clara, a cozinheira pobre. Mas, se para Roberto essa transformação trazia alívio, para a governanta Marta e a babá Janete era motivo de irritação. As duas se encontravam frequentemente, em cantos discretos, trocando comentários venenosos. Você percebeu? Disse Janete certa tarde, enquanto arrumava o quarto da menina. Luísa só obedece àquela mulher, nem me olha mais. Eu percebi sim. A voz de Marta era grave, carregada de veneno. É inadmissível. Essa Clara está se aproveitando da situação. Conquistou a menina para se firmar na casa. É questão de tempo até que tente conquistar o patrão. Janete arregalou os olhos. Você acha mesmo? Tenho certeza. Homens viúvos são vulneráveis. E ela, com essa cara de coitadinha, só precisa de uma brecha para se infiltrar. A inveja crescia. O que era apenas desconforto, agora se tornava medo. Medo de perder espaço, de ver aquela mulher simples ocupar um lugar de afeto que em suas mentes deveria pertencer a elas. Certa noite, Roberto desceu mais cedo do escritório. Encontrou a filha adormecida no colo de Clara, que cantarolava baixinho, acariciando-lhe os cabelos. A cena o desconcertou. Por um instante, não viu a cozinheira. Viu Helena, sua esposa, embalando a filha. Sentiu o peito apertar. Clara, sua voz ecoou firme. Ela se sobressaltou, olhando-o com respeito. Senhor Roberto, Ela não conseguia dormir. Veio até a cozinha como sempre. Roberto levantou a mão, interrompendo-a. Eu sei. Seus olhos fitaram a filha, agora tranquila. É a primeira vez em meses que vejo Luísa assim. Um silêncio pairou entre eles. Clara baixou os olhos envergonhada. Ele continuou. Não sei como você faz isso, mas agradeço. Clara sentiu o rosto corar. Não esperava gratidão daquele homem austero. Eu só canto. É algo simples. Simples, mas eficaz. Roberto respirou fundo. Continue, Clara. Se é isso que minha filha precisa, então faça. Ela assentiu, aliviada, mas a cena não passou despercebida. No corredor escuro, Marta observava tudo, os punhos cerrados. Aquilo era a prova de que a cozinheira estava se infiltrando, e ela não permitiria. Nos dias seguintes,
Marta intensificou as críticas. Senhor Roberto, perdoe a franqueza, disse ela certa manhã, enquanto servia o café. Mas não acha perigoso deixar sua filha tão dependente de uma empregada? Roberto ergueu os olhos. Perigoso? Em que sentido? Crianças são impressionáveis. Podem se apegar às pessoas erradas. Imagine se essa mulher resolve ir embora. Luísa sofrerá em dobro. Roberto suspirou cansado. Marta, eu valorizo sua lealdade. Mas neste caso você está exagerando. Clara tem feito bem a Luísa. É o que importa. As palavras soaram como derrota para a governanta. Decidiu, então, agir por conta própria. Enquanto isso, a ligação entre Clara e Luísa crescia. A menina agora passava horas na cozinha, ajudando a preparar biscoitos, pães, pequenas sobremesas. Clara lhe ensinava com paciência, rindo das trapalhadas da menina. Tia Clara, quando eu crescer, quero cozinhar igual a você, disse Luísa, lambendo a colher de massa. Vai cozinhar ainda melhor, minha florzinha. Clara sorriu, enxugando farinha da ponta do nariz da menina. Esses momentos aqueciam seu coração. Era como se, de alguma forma, pudesse reviver o amor que não pudera dar ao filho que perdera. Mas cada sorriso arrancado de Luísa era uma ferida aberta no orgulho de Janete e Marta. A inveja agora se tornava ação. Numa noite chuvosa, Marta entrou discretamente na cozinha e mexeu nas gavetas de Clara. Não encontrou nada suspeito. Apenas um caderno velho com receitas rabiscadas, fotos desbotadas de família e uma pequena cruz de madeira. Mas isso não importava. Bastava criar uma história convincente. No dia seguinte, Roberto foi surpreendido por Marta. Senhor, preciso alertá-lo. Encontrei algo preocupante entre as coisas da cozinheira. O que seria? Perguntou ele sem paciência. Papéis estranhos, anotações. Parece que anda sondando a vida da família. Roberto franziu o senho. Mostre-me. Marta lhe entregou o caderno de receitas. Veja, senhor, ela anota detalhes, horários, até desenhos de bonecas. Não lhe parece suspeito? Roberto folheou o caderno. Eram apenas receitas, memórias simples. Algumas páginas traziam pequenas anotações infantis, provavelmente feitas por Luísa durante as tardes na cozinha. Nada demais. Marta, disse ele, firme. Não vejo nada aqui além de um caderno comum. A governanta corou, mas insistiu. Senhor, eu só queria protegê-lo. Roberto a dispensou com um gesto. Mas, no fundo, a semente da dúvida havia sido plantada. Naquela mesma noite, Janete tentou afastar Luísa de Clara. Venha, minha querida, hoje eu mesma vou cantar para você. Não quero, disse Luísa emburrada, só tia Clara sabe. Mas eu também sei cantar. Janete forçou um sorriso. Sua mãe gostaria que você... Minha mãe não está mais aqui. As palavras da menina foram afiadas. Eu quero a tia Clara. A resposta doeu mais do que um tapa. Janete saiu do quarto com os olhos marejados, mas também cheios de raiva. Essa mulher vai pagar, murmurou para si mesma. Enquanto isso, no coração de Roberto nascia um conflito. A cada dia via a filha mais feliz. A cada noite, espiava em silêncio Clara embalando Luísa. E apesar de todo o seu esforço para se manter distante, algo dentro dele se movia. Não era apenas gratidão, era algo mais. Uma lembrança do que era sentir o calor de uma família, o afeto simples e verdadeiro. Clara, com sua humildade, estava mexendo não apenas com Luísa, mas com ele também. E isso o assustava. As intrigas, porém, estavam prestes a explodir. Marta e Janete, unidas pelo ciúme, decidiram armar um plano definitivo. Se Roberto não enxergava o perigo, elas o fariam enxergar. Era preciso tirar Clara da mansão, custasse o que custasse. E naquela casa de paredes frias, onde a dor do luto ainda pairava, uma nova tempestade se aproximava.
uma tempestade de inveja, intrigas e acusações que colocaria em risco não apenas o emprego de Clara, mas também a paz recém-descoberta de uma criança que pela primeira vez em muito tempo voltava a sonhar. A mansão parecia respirar tensão. Os corredores, antes tomados pelas risadas tímidas de Luísa, agora estavam novamente mergulhados em silêncio pesado. Não porque a menina tivesse voltado às noites de choro, mas porque algo sombrio se aproximava. Marta e Janete, movidas por inveja e ciúme, arquitetavam em segredo a queda da cozinheira. Já não bastava insinuar, já não bastava plantar dúvidas. Era hora de agir com força para que Clara fosse expulsa da casa de uma vez por todas. A oportunidade surgiu numa tarde de sábado. Roberto havia saído para uma reunião de negócios, deixando a filha sob os cuidados da babá. Clara permanecia na cozinha, preparando um bolo simples para o lanche. Enquanto mexia a massa, cantarolava baixinho, distraída. Luísa entrou correndo, como sempre. "Tia Clara, eu quero ajudar." Clara sorriu. "Venha, minha florzinha, mas cuidado para não se sujar toda." As duas riram enquanto misturavam a massa, espalhando farinha por todo o avental. Era uma cena de afeto puro, inocente. Mas para olhos invejosos, parecia outra coisa. Marta observava da porta, semicerrando os olhos. "Veja só", sussurrou para Janete, como se fossem mãe e filha. "Está usurpando o lugar de Helena diante da menina." Janete assentiu, rancorosa. "Se continuarmos de braços cruzados, logo o patrão estará caindo no mesmo feitiço." E foi então que tiveram a ideia final. Na manhã seguinte, quando Roberto retornou, encontrou Marta em estado de preocupação. "Senhor, lamento incomodá-lo, mas preciso falar." Ele pousou a pasta sobre a mesa. "O que foi agora, Marta?" "É sobre a cozinheira. Ontem, enquanto o senhor estava fora, ela levou a menina para a cozinha, deu-lhe facas e facas, deixou que mexesse em panelas quentes." Marta suspirou teatral. "Senhor, sua filha correu perigo." Roberto franziu o senho. "Perigo?" "Sim, eu mesma vi. A menina poderia ter se queimado ou cortado. Essa mulher não tem noção de limites. Está se aproveitando do afeto de Luísa para brincar de mãe, colocando-a em risco." As palavras bateram forte. Roberto, já vulnerável, as desconfianças, sentiu a dúvida se espalhar. Podia ser exagero, sim, mas também podia ser verdade, e a segurança da filha vinha em primeiro lugar. "Vou falar com Clara", disse seco. Chamaram-na à sala. Clara entrou, com o coração acelerado. Não estava acostumada a ser convocada pelo patrão e a expressão rígida de Roberto lhe causava desconforto. "Clara", começou ele, sem rodeios. "Fui informado de que você tem permitido que minha filha se envolva em atividades perigosas na cozinha. Isso é verdade?" Clara piscou, confusa. "Senhor? Não. Perigoso não. Às vezes ela gosta de mexer a massa comigo, de brincar com farinha. Mas nunca, jamais a deixei perto de facas ou fogo." Então Marta mentiu. A voz de Roberto soou dura. Clara hesitou. Não queria acusar ninguém, mas a injustiça lhe feria. "Senhor, eu jamais colocaria sua filha em risco. Nunca." O olhar de Roberto a analisava, frio. Dentro dele, a luta era intensa. Parte acreditava. Naquela mulher de olhos sinceros, parte lembrava das advertências de Marta e Janete. E no fim, o medo venceu. "Clara, aprecio o que fez por minha filha até agora. Mas não posso permitir que esse apego vá além do aceitável. Não quero mais que Luísa a procure à noite. E se insistir em ultrapassar seus limites, terei de dispensá-la." As palavras caíram como pedras. Clara sentiu o chão se abrir sob seus pés. Quis se defender, quis chorar, mas apenas baixou a cabeça. "Sim, senhor." Retirou-se da sala com os olhos marejados.
Naquela noite, quando Luísa procurou a cozinha, encontrou-a vazia. Tia Clara chamou baixinho, sem resposta. Correu pelos corredores, mas a cozinheira havia se trancado em seu quarto, obedecendo à ordem do patrão. A menina voltou ao quarto, frustrada, e chorou até pegar no sono. O velho pesadelo retornara. Roberto ouviu os soluços do corredor e sentiu o coração apertar, mas permaneceu firme. Convencer-se de que estava protegendo a filha era o único consolo. No dia seguinte, o semblante de Luísa estava apagado. Não comeu direito, não sorriu, não brincou. Andava pelos cantos da casa como uma sombra, perguntando o tempo todo por Clara. A babá tentava distraí-la, sem sucesso. Marta observava, satisfeita. O plano estava funcionando. Logo, Roberto veria que a dependência da menina era prejudicial e se livraria da cozinheira de vez. Mas a verdade, como sempre, encontrou um jeito de vir à tona. Certa tarde, enquanto Clara lavava verduras no quintal, Luísa escapou da babá e correu até ela. Tia Clara, por que você não canta mais para mim? Clara enxugou as mãos, o coração doendo. Porque seu pai não quer minha florzinha. Ele acha que não devo. A menina franziu o rosto, indignada. Mas você é a única que me faz dormir. A única. Clara abraçou-a com força. Eu sei, e também dói em mim. Mas precisamos obedecer ao seu papai. Nesse momento, Janete surgiu, ofegante, arrastando a menina pelo braço. Você não devia estar aqui, ralhou. Seu lugar é no quarto, não no quintal com a cozinheira. Luísa se debateu. Solta, eu quero ficar com a tia Clara. Clara, em lágrimas, não reagiu. Sabia que qualquer movimento só pioraria sua situação. Naquela noite, Roberto foi surpreendido por uma cena que não esperava. Entrou no quarto de Luísa e a encontrou pálida, febril, tremendo de choro. Papai, eu quero a tia Clara, murmurou a menina quase sem voz. O desespero o atingiu como um raio. A filha estava adoecendo de tristeza. O que havia feito? Horas depois, caminhava inquieto pela casa quando encontrou Clara no corredor. Ela baixou os olhos, pronta para se afastar. Mas Roberto a deteve. Clara, preciso perguntar. Você realmente colocou minha filha em perigo? Ela ergueu os olhos marejados. Senhor, eu nunca faria isso. Juro pela memória do meu filho. A sinceridade em sua voz quebrou a última barreira de desconfiança. Roberto percebeu que havia cometido um erro grave. Deixara-se levar por intrigas, afastando da filha a única pessoa que a fazia sorrir. Suspirou fundo. Então eu fui injusto. Clara nada disse. As lágrimas em seus olhos falavam por ela. No entanto, Marta e Janete não desistiriam tão fácil. Ao ver que a menina voltava a adoecer, decidiram usar o argumento final. Senhor Roberto, disse Marta numa manhã tensa, sua filha está cada vez mais dependente dessa mulher. Isso não é saudável. O senhor precisa escolher, ou ela, ou o bem-estar de Luísa. Desta vez, Roberto não respondeu de imediato. A lembrança do choro da filha e as palavras sinceras de Clara ecoavam em sua mente. Ele sabia que uma decisão se aproximava. E, pela primeira vez em anos, percebeu que não era o dinheiro, nem os médicos, nem os empregados leais que poderiam salvar sua filha, mas sim uma mulher humilde, com uma simples canção de ninar. Naquela noite, tomado pela dúvida, Roberto caminhou até a cozinha. Encontrou Clara lavando a louça, como sempre. Por um momento, ficou apenas olhando-a, em silêncio. Ela parecia tão deslocada naquela cozinha luxuosa e ao mesmo tempo tão necessária. Clara, disse enfim com voz baixa, preciso de você. Ela se virou, surpresa. Senhor, preciso que cante para minha filha, hoje, agora. O coração de Clara disparou. Não era apenas um pedido, era um reconhecimento. E assim, mais uma vez, sua voz suave ecoou pela mansão.
Luísa adormeceu tranquila, os traços de febre cedendo, como se o simples som da cantiga fosse o melhor remédio. Roberto permaneceu à porta, observando em silêncio, e dentro dele algo mudou. Não era apenas gratidão, era algo mais profundo, algo que começava a romper a muralha de dor que construíra ao redor do coração. Mas do lado de fora daquele quarto, duas mulheres tramavam em silêncio, preparadas para o golpe final. O peso das acusações ainda não havia terminado. E a tempestade que se aproximava seria capaz de abalar não apenas Clara, mas toda a mansão. A madrugada caiu sobre a mansão como um véu pesado. O silêncio, cortado apenas pelo som distante da chuva, escondia uma batalha invisível. Dentro dos quartos, a paz parecia reinar, mas nos corredores escuros, duas mulheres tramavam o golpe final. Marta e Janete já não tinham dúvidas, precisavam eliminar Clara de vez. A menina estava cada vez mais apegada à cozinheira, e Roberto, por mais que não admitisse, já demonstrava sinais de confiança crescente. Se não agissem rápido, aquela pobretona se tornaria insubstituível. "É agora ou nunca", sussurrou Marta, segurando uma pequena caixa nas mãos. "Ele vai acreditar?", perguntou Janete nervosa. "Vai. Homens como ele acreditam no que querem acreditar." Na caixa havia algumas joias antigas da família, retiradas sorrateiramente do cofre da sala. O plano era simples: escondê-las entre os pertences de Clara e acusá-la de roubo. Não haveria defesa possível. Na manhã seguinte, o clima estava estranho. Clara acordou cedo, como sempre, e se dirigiu à cozinha para preparar o café. Mas logo foi interrompida pela voz fria de Marta. "Senhorita Clara, o patrão deseja vê-la imediatamente." O coração da cozinheira disparou. Ser chamada tão cedo não era um bom sinal. Ao entrar na sala principal, encontrou Roberto de pé, ao lado de Marta e Janete, que seguravam a pequena caixa. "Clara", começou ele com o semblante fechado. "Algo grave aconteceu. Estas joias foram encontradas entre seus pertences. Pode me explicar?" Clara empalideceu. "Senhor, isso não é possível. Eu nunca tocaria em nada que não fosse meu." Marta avançou, teatral. "Patrão, eu mesma encontrei a caixa no quarto dela. Está claro que essa mulher não passa de uma oportunista." Janete assentiu, acrescentando veneno. "Conquistou a menina só para ter acesso à família. Agora mostra suas verdadeiras intenções." As palavras eram afiadas como facas. Roberto, confuso, fitava Clara em silêncio. No fundo, queria acreditar nela, mas as evidências pesavam. O medo de ter se enganado mais uma vez o paralisava. Clara, em lágrimas, ergueu a voz. "Senhor Roberto, olhe nos meus olhos. Eu juro pela memória da minha mãe e do meu filho que nunca roubei nada. Eu vim para esta casa para trabalhar, apenas isso. Se Luísa encontrou em mim consolo, foi porque Deus quis assim, mas eu jamais faria mal a vocês." Seu olhar era tão sincero, tão despido de defesa, que por um instante Roberto vacilou. Mas antes que pudesse responder, uma voz infantil ecoou da escada. "Mentira!" Todos se viraram. Era Luísa. A menina descia correndo, os olhos cheios de lágrimas. "Vocês estão mentindo!" gritou apontando para Marta e Janete. "Eu vi! Vocês estavam escondendo a caixinha no quarto da tia Clara." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Marta ficou pálida. Janete gaguejou. Ela está confundindo." Mas Roberto não precisava de mais nada. O tom de voz da filha, a firmeza em suas palavras, dissiparam a dúvida que ainda restava. Voltando-se,
Para as duas, sua voz foi dura. Como ousam? 20 anos de serviço, Marta, e você me trai dessa forma. E você, Janete, a quem confiei minha filha. As duas tentaram se justificar, mas foram silenciadas por um gesto de mão. Estão despedidas. Saiam imediatamente desta casa. Marta tentou argumentar, mas a decisão estava tomada. Em questão de minutos, ambas deixaram a mansão, derrotadas pela própria inveja. Quando o silêncio voltou a reinar, Clara ainda tremia. Não sabia se devia agradecer ou se recolher. Mas, antes que pudesse reagir, sentiu um abraço apertado em sua cintura. Era Luísa chorando. Eu sabia que você não tinha culpa, tia Clara. Nunca acreditei. Clara se ajoelhou, abraçando-a com força. As lágrimas escorreram livremente. Obrigada, minha florzinha. Você é minha coragem. Roberto observava a cena, o coração apertado. Havia errado 2 vezes. Primeiro, ao duvidar da mulher que salvara sua filha das noites de desespero. Depois, ao quase deixá-la ser destruída por intrigas. Sentiu uma onda de arrependimento e, ao mesmo tempo, de alívio. Finalmente via a verdade com clareza. Naquela noite, a mansão respirava outro ar. As portas estavam abertas, as cortinas levantadas. Pela primeira vez em anos, parecia haver luz real naquele lugar. Luísa adormeceu tranquilamente, embalada pela mesma canção de sempre. Mas agora, ao lado da porta, estava Roberto, não mais escondido, mas presente, testemunhando a cena com os olhos marejados. Quando Clara terminou a melodia e ajeitou a coberta sobre a menina, levantou-se devagar. Surpresa, encontrou Roberto ainda parado ali, fitando-a. Eu não sei como agradecer, disse ele com voz embargada. Você salvou minha filha. Salvou a mim também. Clara corou, baixando os olhos. Eu só fiz o que qualquer pessoa faria. Dei carinho. Não. Roberto se aproximou, firme. Ninguém conseguiu o que você conseguiu. Médicos, babás, especialistas, todos falharam. Mas você, com uma canção simples, devolveu à minha filha o que eu acreditava perdido. O silêncio se prolongou entre eles. E naquele instante, algo mudou. Não eram mais patrão e empregada, milionário e cozinheira. Eram 2 corações, quebrados, que de alguma forma haviam se encontrado. Nos dias que se seguiram, a rotina da casa foi transformada. Sem Marta e Janete, a atmosfera de intriga desapareceu. Clara permaneceu na mansão, não mais como uma simples cozinheira, mas como parte essencial da vida de Roberto e Luísa. A menina voltara a sorrir, a brincar, a dormir tranquilamente. E pouco a pouco Roberto também reaprendia a viver. A cada refeição compartilhada, a cada conversa singela, o coração do viúvo se abria. Clara, com sua humildade, ensinava-lhe o que o dinheiro jamais poderia comprar: calor humano. Certa tarde, enquanto o sol pintava de dourado o jardim da mansão, Roberto chamou Clara até o terraço. Ela se aproximou, tímida como sempre. Ele respirou fundo, encarando o horizonte antes de falar. Clara, quando você entrou nesta casa, eu a vi apenas como mais uma funcionária. Mas agora, vejo que foi um presente. Ela piscou confusa. Senhor, não me chame mais de senhor. Ele sorriu de leve. Me chame de Roberto. O coração de Clara disparou. Quis responder, mas as palavras se perderam. Ele continuou. Não sei o que o futuro nos reserva, mas sei que não quero que você vá embora. Não apenas por Luísa, mas por mim também. As lágrimas escorreram pelo rosto de Clara. E pela primeira vez, ela não baixou os olhos. Encarou-o de frente, deixando transparecer tudo o que sentia. Naquela noite, quando Clara voltou a cantar, a canção parecia diferente. Ainda era a mesma melodia simples, mas agora carregava algo novo. Esperança. Luísa adormeceu sorrindo, e Roberto, sentado na poltrona ao lado, sentiu que, finalmente,
Sua casa deixava de ser um túmulo para se tornar um lar novamente. Clara não era apenas a cozinheira pobre. Era a mulher que trouxera de volta a vida à sua filha. Era a mulher que, com uma simples cantiga, mudara tudo. E no coração de todos eles, uma nova história começava.